Fique agora com o resumo do capítulo 4 da novela Amanhã para Sempre. Fernanda prepara seu casamento com Adriano. Durante 15 anos, Soledade foi voluntária num sanatório, onde Liliana segue internada. Como não compareceu na semana anterior, foi substituída e agora implora à enfermeira que possa se despedir de Liliana. Fernanda tenta visitar a irmã, mas é impedida pelo segurança, pois não era horário de visita. Bárbara liga para Adriano e solicita sua presença na empresa o quanto antes. Soledade diz a Liliana que pressente que seu tempo está se esgotando. Liliana ouve tudo com um olhar fixo e parado. Soledade mostra a Liliana um pequeno baú e diz que lá dentro contém um grande segredo, algo que os fizeram sofrer por todo esse tempo. Soledade esconde o baú em uma madeira solta no assoalho. Jacinto aproveita que Soledade não está em casa para procurar pelo número de Eduardo. Gonçalo está com problemas cardíacos, mas pede ao médico que não diga nada para sua família. Aníbal sugere a Bárbara que Adriano tente convencer Fernanda a fechar negócio com o Grupo Lactus. Fernanda relembra sua infância com Eduardo e lamenta o fato do filho de Soledade ter se esquecido dela e que por isso decidiu se casar com Adriano. Eduardo escolhe alianças de uma loja. Jacinto diz a Margarida que descobriu que Eduardo volta para o povoado no dia seguinte. Margarida diz a Jacinto que Soledade está cada vez mais debilitada. Fernanda diz a Camilo que o interesse dele em Érica desapareceu após Santiago ter desencanado dela. Bárbara, furiosa, adverte Gardênia e ameaça demiti-la se continuar se ausentando de suas tarefas para cuidar de Soledade. Margarida diz a Gardênia que ninguém deve saber da chegada de Eduardo, muito menos Bárbara. Jacinto vai ao aeroporto se encontrar com Eduardo. Ambos se cruzam, mas não se reconhecem. Gardênia revela a Fernanda que Soledade está doente. Fernanda se preocupa e decide ir visitar a mãe de Eduardo, mas Gardênia tenta impedi-la. Bárbara retira da lista do casamento os nomes de Soledade e Liliana. Flor tenta intervir. Por ordem de Bárbara, Adriano pede a Fernanda que convença seu pai a aceitar a compra de leite em pó e diz que se o negócio for cancelado, a empresa poderá ir à falência e haverá demissão em massa. Eduardo chega ao povoado e decide ir caminhando até a casa de Soledade para relembrar os velhos tempos. Fernanda, que vinha em alta velocidade em seu carro, passa por uma poça d'água e espirra lama em Eduardo. Fernanda sai do carro para se desculpar e os dois começam a trocar olhares, mas não se reconhecem. Fernanda se desculpa e diz que por conta dos preparativos de seu casamento está distraída. Para se retratar com Eduardo, Fernanda decide levá-lo até a cidade para comprar um novo ramalhete de flores. Durante o caminho, Fernanda recebe uma ligação e diz se chamar Fernanda Elizalde. Eduardo fica surpreso. Ao encerrar a ligação, Eduardo pergunta a Fernanda por que uma pessoa decide se casar. Fernanda lhe responde que é o resultado de estar apaixonada. Fernanda diz que antes de Adriano teve um namorado, mas que foi coisa de criança. Visivelmente decepcionado, Eduardo decide descer do carro. Fernanda pergunta a ele qual é o seu nome e o telefone dela toca mais uma vez. Eduardo aproveita e sai sem que ela perceba. De volta para a fazenda, Fernanda passa pela mesma poça de lama e avista o buquê de flores que o estranho para quem deu carona trazia consigo. Jacinto tenta contato novamente com Eduardo em uma mercearia da cidade, mas sem sucesso. Ao sair do estabelecimento, esquece o papel com o número no balcão. A dona do lugar grita por seu nome e Eduardo, que estava por perto, percebe que se trata de seu amigo de infância. Eduardo corre para alcançá-lo. Jacinto não o reconhece e Eduardo diz ser o mocinho justiceiro. Jacinto fica emocionado.